Olá, povo, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que você tem. No nome do Senhor Jesus. Curta, comente e compartilhe. E se você quiser, se inscreva no canal, lá na outra plataforma, no YouTube, Falando de Deus com Walter Lima. E se você quiser também, você me segue e tá tudo bem. Amém? Deus abençoe. Vamos ao vídeo de hoje. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, nos traz uma mensagem gloriosa da parte de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel havia clamado ao Senhor. E o clamor nada mais é do que você colocar tudo aquilo que tem te afligido para fora. E eles clamaram ao Senhor. Os israelitas, lá no Egito, debaixo da opressão de Faraó, eles clamaram ao Senhor. E o texto vai narrando, dizendo que Faraó, por não querer que o povo continuasse se multiplicando para não ser mais numeroso do que eles e não se rebelasse e não tomasse o reino, Faraó ele tem a brilhante e triste ideia, que era de eliminar todas as crianças do sexo masculino ou que nascesse do sexo masculino. Porém, algumas das parteiras, elas eram temente a Deus e não faziam. É como no dia de hoje, né? Quem é temente a Deus não vai fazer um negócio desse com as crianças. E então, a Bíblia diz que havia um casal chamado de Joquebede e Anrão. O nome é esse mesmo, tá? Anrão era o esposo de Joquebede. E eles tiveram 3 filhos, né? O mais velho dele era Arão, a mais nova era Miriam e o mais novo chamava-se Moisés. Moisés quer dizer tirado das águas. E a Bíblia diz que Joquebede, para colocar o menino a salvo, ao nascer, escondeu por 3 meses. E depois ela pegou ele, colocou, fez uma arca de junco, né? E colocou nas águas do rio Nilo. E a filha de Faraó estava se banhando com as suas servas e de repente apareceu aquele bebê chorando ali nas águas e ela levou para sua casa e lhe deu o nome de Moisés. Daí o significado, tirado das águas. A verdade é que já era um plano de Deus. E Moisés ele cresce no Egito, né? Se prepara ali no Egito, né? Criado na casa de Faraó, né? Alguém que estava sendo preparado para exercer a função de príncipe do Egito. Mas de repente um dia Moisés vai perguntar à sua mãe a verdadeira história sua e ele descobre que ele era hebreu, descendente dos hebreus. E uma certa feita ele vai a ver como é que estavam as obras no campo e ali ele encontra um egípcio maltratando um hebreu. E ele vai e mata aquele egípcio e enterra, ou seja, esconde na terra. Mas alguém viu e denunciou a Faraó, e Faraó então mandou que prendesse a Moisés. E Moisés fugiu para o deserto. Você pode ver que
Muitas das vezes, quando nós cometemos alguma coisa errada, a gente geralmente foge ou se isola para o nosso momento sozinho, né? Porém, ele vai para o deserto e lá ele chega à terra de Mídian. E lá ele vai encontrar um sacerdote chamado de Jetro, que veio a ser o pai da sua digníssima esposa. Então Moisés, ele está ali apacentando as ovelhas de Jetro, e ele observa que havia um fogo saindo do meio da sarça, ou seja, do meio de uma árvore que é comum no deserto, chamada de arbusto também. E ele vê um fogo, e o fogo não queimava aquela árvore, aqueles espinhos, aquelas folhas. E ele ficou maravilhado, então ele se aproximou para ver o que era aquilo. E quando ele chega perto, aqui no capítulo 3, agora vai dizer, quando ele chega perto, aí ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é lugar santo. O que o texto está dizendo aqui é que quando nós nos aproximamos de Deus, aquilo que ficou para trás ficou. As sandálias representam os lugares onde nós pisamos, a poeira que ficou ali. Então Deus está dizendo assim, ó, limpa as sandálias, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar agora é santo. E Deus ali se apresenta para ele como o Senhor. No versículo 6, você vai ver isso. E disse mais: eu sou o Senhor Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Naquele dia, Deus mudou a história de Moisés. Naquele dia, Deus perdoou Moisés, apagou suas transgressões, seus pecados, e transformou em alguém para libertar Israel da tirania de Faraó. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.